Você já deve ter ouvido falar na famosa taxa Selic. Selic, inclusive, talvez seja a palavra mais repetida quando nós vemos noticiários com discussões sobre economia, finanças e investimentos. Tudo parece em algum grau relacionado com ela. Mas como será o comportamento da Selic para os próximos meses? Será que o agravamento da crise bancária internacional e as dificuldades financeiras de várias empresas brasileiras vai fazer a taxa básica de juros cair? Bom, a verdade é que não há como prever se a Selic vai cair, vai subir ou irá se manter no patamar de 13,75% ao ano durante 2023. Mas independente do cenário da Selic, nesse vídeo eu vou esclarecer algumas coisas para você sobre a taxa Selic, para que você possa obter mais clareza sobre como enfrentar um cenário de alta ou de baixa da Selic, pensando sempre em preservar e multiplicar o seu patrimônio ao longo do tempo. Então me acompanhe até o final desse vídeo que eu vou te ensinar como tomar decisões inteligentes levando em consideração a taxa Selic. Salve investidor, eu sou Daniel Carrareto do Meu Dinheiro Ativo e nesse canal eu te ensino como sair do zero e chegar à tão sonhada liberdade financeira através dos investimentos. Antes de começarmos, já clica no botão inscrever-se, o botão vermelho aqui embaixo. E se não quiser perder nenhuma atualização que eu faço semanalmente aqui no canal, clique também no sininho para ativar todas as notificações. Na última reunião do Comitê de Política Monetária, o Copom, realizado na quarta-feira, dia 22/3, o comitê optou por manter a taxa Selic em 13,75%. Lembrando que a Selic se mantém em 13,75% ao ano desde agosto de 2022. Com tantos fatores e notícias movimentando o mercado, as perspectivas para o futuro da Selic variaram muito. O Boletim Focus, mais recentemente, mostrou pela quinta semana seguida, parte do mercado projeta uma Selic de 12,75% até o final do ano. Isso significaria corte de 1 ponto percentual na taxa. Mas também há algumas projeções de corretoras e casas de análise para a Selic no final de 2023, podendo, na verdade, chegar ao patamar de 14,5% ao ano, como é o caso, por exemplo, da corretora Genial Investimentos. Mas se você ainda não sabe o que é taxa Selic, fica tranquilo que agora nós vamos falar um pouquinho mais sobre ela e quais são os impactos dessa taxa diretamente nos nossos investimentos, mas principalmente quais seriam as atitudes mais inteligentes para tomar independente do comportamento da taxa básica de juros. Mas antes me diga aí, está gostando desse vídeo? Então clica no joinha, deixa o seu like para que esse vídeo seja entregue para cada vez mais pessoas aqui pelo YouTube. A taxa Selic representa os juros básicos da economia brasileira. Então, se a Selic subir ou cair, todas as taxas de juros praticadas no país serão influenciadas. Por exemplo, a taxa que um banco cobra ao conceder um empréstimo será diretamente influenciada pelo movimento da taxa básica de juros. E também aquela taxa de juros do cartão de crédito, tão temida, também é influenciada. Selic significa Sistema Especial de Liquidação e Custódia e é um sistema administrado pelo Banco Central, que é o local onde são negociados os títulos públicos federais. A taxa média registrada nas operações feitas diariamente nesse sistema equivale justamente à taxa Selic. Mas de que tipo de operações nós estamos falando? São empréstimos de curtíssimo prazo com vencimento de um dia realizado entre as instituições financeiras que têm títulos públicos federais dados como garantia. A taxa média desses negócios, apurada todos os dias, é chamada de Selic efetiva. Essa se refere ao percentual de juros que efetivamente está sendo praticado no mercado. Mas existe ainda a Selic meta, que é provavelmente essa sobre a qual você costuma ouvir falar com mais frequência no seu dia a dia. Mas calma, eu vou te explicar melhor sobre ela. Existe um órgão do Banco Central que foi criado com o objetivo de estabelecer importantes critérios sobre a economia do Brasil e esse órgão se chama Comitê de Política Monetária, o Copom. O Copom define a meta da taxa Selic para assegurar a estabilidade nos preços do país, ou seja, controlar a temida inflação. Então, a cada 45 dias o Copom se reúne para definir se a Selic se mantém, se ela aumentará ou se ela diminuirá. Já sabemos que os movimentos de alta e de baixa da Selic impactam diretamente a economia, mais diretamente ainda na rentabilidade das nossas aplicações financeiras, principalmente dos ativos de renda fixa. Portanto, a renda fixa é amplamente influenciada pela taxa de juros, a Selic. E quais são os impactos que a Selic gera quando está alta? A alta da Selic é a indicação de um cenário de inflação alta, já que o objetivo da elevação da taxa é justamente desaquecer a economia, usando canais como crédito mais caro para frear o consumo e a produção, além de oferecer maiores retornos para incentivar investimentos, assim reduzindo a pressão sobre a alta de preços na economia, que nada mais é que a inflação. Afinal, com crédito mais caro, a demanda por bens e serviços tende a cair, com isso as famílias passam a dedicar maior parte da sua renda para quitar as suas dívidas. Os novos empréstimos, parcelamentos tendem a ficar mais caros, como é o caso de financiamento de carros e imóveis. Podemos dizer que o aumento da taxa Selic também impacta as expectativas de pessoas e empresas sobre a inflação no futuro. E as expectativas são muito importantes para a inflação. Vou te dar um simples exemplo. Se um produtor acredita que os preços das matérias-primas, ou seja, os seus insumos, vão seguir em alta, ele pode já aumentar o preço para que ele não corra risco de perder dinheiro. Assim, ele contribui para a inflação no futuro. E ela vai ser efetivamente mais alta, porque
porque essa expectativa é muito importante para o mercado. Já quando há uma queda na taxa Selic, também caem os juros em todo o mercado. Então os juros para empréstimos e investimentos como maquinário, modernização e até mesmo consumo ficam mais baixos e assim a economia gira. Como a queda da Selic está diretamente relacionada aos estímulos de consumo, o aumento do consumo também costuma fazer subir a inflação. Uma Selic mais baixa tem o objetivo de aquecer a economia, barateando o crédito e também desincentivando os investimentos como nós temos hoje. Afinal, se os retornos dos investimentos forem menores, o consumo e a produção acabam sendo mais incentivados. É como se as pessoas tivessem mais ânimo para tomar risco de fato na economia real. Em relação às expectativas do mercado, a queda da Selic também irá impactar essas expectativas sobre a inflação no futuro. Além disso, uma Selic mais baixa também tende a impactar a taxa de câmbio, à medida que atrairá menos investimentos para o país, ou seja, terá menos entrada de moeda estrangeira e com isso o câmbio tende a subir. Já nos investimentos, a queda da Selic significa que os títulos públicos pagarão juros menores e, por consequência, os rendimentos dos investidores também serão menores. Logo, os investimentos atrelados à Selic renderão menos. E fica aqui uma dica: o investidor que tem uma carteira diversificada está preparado para os mais diversos cenários, inclusive com um cenário de alta ou de queda da taxa Selic. Como eu já disse, quanto mais alta fica a taxa de juros, maior é o rendimento de alguns investimentos. Agora eu vou dar um exemplo de como ficariam os rendimentos desses investimentos considerando uma taxa de juros de 13,75% ao ano. Vamos considerar que você aplique R$1.000 ou no Tesouro Selic ou no CDB que pague 100% do CDI pelo prazo de um ano. Após a incidência de imposto de renda de 17,5%, considerando esse prazo, você iria resgatar R$1.113,44. Já se investíssemos esses mesmos R$1.000 em um CDB de 104% do CDI, por exemplo, com liquidez diária, teríamos aí R$1.117,98. Já num CDB que pagasse 109% do CDI, em um ano ele renderia e teríamos R$1.123,65. É importante lembrar que os títulos de renda fixa estão sujeitos à tributação do imposto de renda pela tabela regressiva. Então, se você for resgatar o dinheiro em 361 dias e 720 dias, a alíquota é de 17,5% sobre o rendimento. Depois de 2 anos, a tributação cairá para 15%. Diante de tudo que conversamos nesse vídeo, vou te falar agora quais atitudes você deveria evitar tomar e quais atitudes seriam inteligentes para o cenário atual. Agora nós já sabemos que a taxa Selic é um mecanismo de controle da inflação que ajuda a controlar. Então podemos dizer que a taxa incentiva investidores a buscarem investimentos sem risco. Ou seja, quando a Selic está mais alta, por exemplo, a 13,75% ao ano, muitas pessoas, investidores, pessoas físicas e empresários têm um incentivo muito grande para deixar o dinheiro parado, rendendo, por exemplo, num título público como é o Tesouro Selic. Outro fato é que por ela estar mais alta, consequentemente, o crédito fica mais alto e mais caro para os consumidores. Então esses fatores vão acabar freando o consumo. A questão é que talvez muitos investidores, por falta de informação e conhecimento financeiro, ou ainda incentivados por notícias dizendo que investidores têm que abandonar a bolsa e migrar para a renda fixa, já que eles estariam com rendimentos mais atrativos, irão tomar más decisões. Infelizmente, muitos se deixam levar e acabam cometendo erros que, consequentemente, faz com que essas pessoas comprem na alta e vendam na baixa, no pior momento possível. E é justamente nesse cenário que vemos pessoas saindo da bolsa de valores e indo correndo para ativos atrelados à taxa Selic em um momento que a taxa Selic pode cair. Lógico que nós não temos como prever quando haverá uma queda da Selic, mas nós sabemos que a taxa não vai sustentar alta assim por um longo período de tempo. Por isso, nunca tome decisões baseadas em sites de notícia ou por informações sem uma fonte que realmente seja de confiança. Essas informações tendem a ser tendenciosas para chamar a sua atenção e para falar o que você quer ouvir ou mesmo para te assustar. Também recomendo não tomar decisões baseadas em profissionais que não têm os mesmos interesses e objetivos que você. Não siga recomendações, por exemplo, daqueles que são remunerados, por comissões em produtos que te ofertam. Lembrando que você deve separar os seus investimentos por objetivos. Para curto prazo, por exemplo, ali até um ano de duração. Recomendado, por exemplo, você investir em renda fixa, já que para objetivos acima desse prazo, você deve sim diversificar mais a sua carteira, tanto em renda fixa quanto em renda variável, estudando ativos como fundos imobiliários, ações, investimentos no exterior, entre outros. Busque uma porcentagem para a alocação ideal do seu patrimônio em cada uma das classes de ativos. E eu espero que você consiga sim desenvolver aí uma carteira de investimentos diversificada que não só te permita ter bons rendimentos, mas principalmente te prepare para que você renda bem, para que você vá bem, tanto em cenários de Selic mais alta, quanto em cenários de Selic mais baixa. Agora eu quero que você me conte nos comentários quais são as suas dúvidas sobre a taxa Selic e, principalmente, você está preparado hoje para investir tanto com uma Selic alta, quanto com uma Selic baixa? E assiste esse vídeo aqui ao lado, que vai te ajudar bastante. Te vejo no próximo vídeo.